A voz da gente fica boa aqui, né? Impressionante. Agora que o microfone tá ligado, eu sou Eri Carneiro. Posso me apresentar, Mari? Por favor, tá. Deixei para você. Eu sou Eri Carneiro, sou fundador da agência Gombo, que cuida de criadores de negócios, um nicho novo aí que tem sido muito explorado pelas marcas e descoberto pelas agências. E por que eu topei esse talk aqui? Porque eu já fui uma pessoa CLT. Tá? Eu já trabalhei na CLT por muito tempo, na verdade por 16 anos, é muito tempo. Terminou formal, tá, gente? Então eu sei o que é ser CLT e eu tenho algumas opiniões muito controversas, na verdade, com essa coisa que a gente tem visto aí muito falar sobre mal da CLT. Quando na verdade a gente precisa voltar algumas casinhas para trás aí e conversar um pouquinho e como isso desemboca no engajamento, até mesmo na modalidade de trabalho, quando a gente fala num país como é o Brasil. Então, por isso que eu estou aqui, topei essa conversa, tá? Obrigada. Os meus advogados estão aqui ouvindo a conversa, já tô tensa, mas deixa ele falar. Não, é um tema super importante, né, gente? Realmente, essa geração... E assim, nem quero generalizar, porque não é toda a Gen Z. Sim. Eu acho que atribuíram para a Gen Z essa questão do CLT. E é um comportamento, assim, mas que tem muitos benefícios, sim, ser CLT. E eu vejo muito, Mari, também como para a gente chegar, né, até no que a gente está prometendo aqui, né, conteúdo, pertencimento e etc. A gente hoje precisa pegar muito forte e sério quando a gente está falando que a gente está vivendo a era das redes sociais. E grande parte dos comportamentos que a gente tem hoje e que a gente vê acontecer na sociedade, isso é muito reflexo do que a gente tem visto nas redes sociais. E aí é importante também que a gente está tudo muito fragmentado como decorrência do advento das redes sociais. Então a gente hoje não consegue muito bem traquear a comunicação, como ela vai acontecer. Isso é um desafio para vendas, isso é um desafio para a área de marketing, isso é um desafio para a área de benefícios, que não consegue comunicar corretamente. Mas o que eu tenho percebido como isso aí que é um reflexo dessa discussão se CLT é bom, CLT é ruim, etc., é muito dessa fragmentação das redes sociais. E aí, quando a gente chega nisso daí, a gente não consegue ter um discurso único e uníssono quando a gente fala de vantagens e desvantagens. E aí a gente tem também, a gente precisa falar do sistema que a gente vive enquanto modalidade de capital, né, que é o capitalismo, que privilegia o individual e etc. Então, hoje a jornada do eu empreendedor é uma coisa que faz muito sentido para muita gente, mas que eu ainda continuo achando que para muitas pessoas a CLT é o melhor caminho aí, o melhor modelo, até como sobrevivência mesmo. Como que a gente fala dessa questão do engajamento que começa no digital para o CLT? Porque, gente, vou falar uma polêmica aqui, nem sei se podia. Qualquer coisa corta aí, produção. Mas eu ouvi recentemente um babado. A gente é LinkedIn Top Voice, né? A gente não conta essas coisas, mas vou contar. A gente ficou sabendo de uma pessoa que pediu para tirar o selo porque o RH da empresa não queria... Falou, olha, você é Top Voice, você não serve para trabalhar aqui. E aí eu fiquei pensando, gente, mas espera aí, se a pessoa ganhou um selo por ser autoridade em um assunto que provavelmente a empresa vai precisar daquilo, e aí a gente viu assim, né, o depoimento da pessoa falando, não, esses RHs e até alguns recrutadores dando essa dica do tipo, ou você veste a sua camisa da empresa e você vê como que você trabalha nas redes sociais. Eu vou te dar essa bucha aí, fala aí. Então, isso aí é uma outra questão que a gente tem percebido. O que é que marcas, quem é que trabalha com RH, tipo RH? Vocês, pessoas que trabalham diretamente com o RH, funcionários que estão nas redes sociais defendendo e falando até da área e da expertise dele, está reforçando a marca empregadora de vocês. Então, quando a gente percebe movimentos como esse, que deixa de alguma forma, e eu quero até que a gente vai deixar uma bola quicando aqui para quando o Luiz chegar, que já que ele trabalha no LinkedIn, essa bola ele vai literalmente chegar aqui e receber a galinha pulando. Mas é um asset, é um ativo muito importante para qualquer marca. E é uma tendência que a gente tem mapeado com muita... como é que eu vou dizer assim? É uma tendência que a gente vem traqueando internamente na Gombo, que é o chamado Employer Generated Content, ou seja, conteúdo gerado pelo colaborador, onde esse conteúdo ele reforça a marca de fato quem ela é.
Então, hoje, quando a gente para pensar em redes sociais e no geral, o Top Voice é o único selo que é dado por meio de uma curadoria humana. De todas as outras redes, em sua grande maioria, as pessoas podem comprar, né? Então, isso daí, quando o LinkedIn é uma curadoria muito séria que o perfil, que a rede faz e dá para um funcionário que trabalha com você, isso é um reconhecimento também de que a sua marca é um lugar que a pessoa pode estar. Porque se a marca não é uma marca, ok, e aí eu estou tirando aqui de um data, assim, estou conjecturando aqui, né? Como é que o LinkedIn trabalha? Eu não trabalho no LinkedIn. Mas eu imagino que isso para a marca reflete, de fato, quem a marca é. Então, fica aí esse desafio quando a gente pensa em como é que começa o engajamento, né? Hoje a gente quer o colaborador engajado, respondendo pergunta de engajamento, respondendo todos aqueles questionários que vocês fazem, e quando, na verdade, a presença deles nas redes sociais também passa a ser um bom KPI do quanto o seu funcionário está engajado naquilo que ele faz, no ambiente de trabalho que ele faz parte. Então, quando a gente incentiva o funcionário, o colaborador a ir para a rede, para não necessariamente falar da marca, porque senão fica uma coisa muito panfletária, né? Mas falar do que ele sabe. Ele está ocupando uma função porque ele sabe alguma coisa, senão ele não teria sido contratado. A influência hoje é uma soft skill. É uma soft skill que a gente precisa aprender a desenvolver. Líderes que influenciam são líderes que conseguem atingir melhores resultados, com mais qualidade. Então, tô te devolvendo a bola aí, porque realmente, senão eu fico falando aqui até não querer mais, que eu tenho muita coisa para falar. Ele habla, gente. Se eu deixar, fica aqui até a Márcia, viu? Pula do Charles, ele me mata. Mas não, eu acho interessante esse ponto que você trouxe, porque tem muito essa questão. Numa era que, e eu posso falar como marketing, assim, a gente acompanha pesquisas, redes sociais. Hoje é muito mais vantajoso para algumas marcas você trabalhar com nano-influenciadores do que realmente trabalhar com aqueles que a gente chama de broadcasters, que são aqueles que têm milhões de seguidores. Porque quando a gente pega, é a autoridade que o Eri está falando que vai fazer a diferença. Então a gente tem esse colaborador que fala sobre um tema. Então assim, eu, por exemplo, atuo aqui no marketing da UP, estou falando de bem-estar. Poxa, eu não estou concorrendo, eu não estou pondo uma vitrine no meu LinkedIn para um headhunter me procurar, até porque eu estou bem feliz aqui, obrigada. Eu estou trazendo a minha autoridade pelos meus selos, né, pelo meu background, para reforçar essa importância sobre o que é o bem-estar e o meu conteúdo. Então, acho que a gente tem que mudar um pouco esse olhar. Eu tenho certeza que os RHs que estão aqui não têm essa opinião, mas a gente viveu essa polêmica recentemente, quis trazer aqui. A LG chegou, que houve uma movimentação. Chegou. Então agora, gente, eu vou passar a mensagem, né? Vamos deixar a galinha quicando aqui. Vou apresentar a LG para vocês, maravilhoso. Chegou aqui, credenciamento essa loucura. LG que inclusive é um influenciador de Up Live, te arrasou. Eu deixei várias bolas para você, maravilhoso. Olha, é uma luta para chegar aqui no trânsito de São Paulo. Olha o estilo dele. Ai, gente, eu amei. Gente que luta pra chegar aqui. Você tá vendo? Eu tava me sentindo nos Jogos Vorazes, gente. Não chegava por nada. Mas deu certo. Amigo, eu vou pegar aqui a galinha. Trocar pra gente ficar certinho. Tá. Aqui, é verdade. Toque, é verdade. Nossa, é uma pessoa que brilha muito nos palcos, né, gente? Eu sou apenas um iniciante. Você vai receber aqui do roteiro que a gente já tinha conversado e etc. E aí a gente começou aqui falando, se apresente aí para as pessoas, né? Eu acho que isso é muito legal, por favor. Quem não conhece ainda, tá? Conheçam o LG. Pois é, eu sou o LG, também conhecido como Luiz Gustavo Ribeiro, o cara que chegou alguns minutos atrasado. Mas eu sou gerente de comunidades no LinkedIn, sou professor da SPM, eu sou 30 Under 30 do Meio Mensagem, eu tenho colaborado com a UP nessa frente de creator, de influenciador também. E tô aqui pronto para dar um up também nessa conversa, né? Que eu acho que é o... Cheguei atrasado, mas cheguei. Não, é verdade. Não, vamos começar assim, ó. Você como um representante, você pode jogar bola, a gente vai fazendo troca-troca, tá? Aqui de bola. Você trabalha no LinkedIn. E aí, a gente estava fazendo meio que uma discussão aqui prévia de pessoas que, por terem o Top Voice, aquela coisa toda, que sempre esse papo sempre rola, né? Não tem jeito. E de pessoas que tiveram algum tipo de dificuldade para ter emprego por conta do selo. Como é que o LinkedIn enxerga isso? Enfim, hable. Cara, é loucura, porque foi a primeira vez que eu recebi
um approach dia desses de uma pessoa que trouxe justamente isso, que ela queria saber se tem alguma forma dela esconder o selo, porque ela imaginava que nessa busca de trabalho os headhunters pudessem ter algum tipo de sensação que ela ou trabalhasse para a empresa, ou enfim. Mas é um desafio muito grande, né? Porque a partir do momento que você começa a criar conteúdo ali na plataforma e você coloca esse objetivo como, enfim, eu quero trilhar esse caminho para chegar nesse passo, o selo acaba sendo uma recompensa pelo trabalho que você vem fazendo. E conciliar esse escopo de Top Voice com a rotina de um CLT é um trabalho muito grande, né? Porque criar conteúdo em qualquer rede social, gente, dá um trabalhão. Não é só apertar ali o publicar ou agendar, dá um trabalho muito grande. Eu vejo que assim, tem que ter um equilíbrio entre qual que é o objetivo que essa pessoa está buscando na carreira dela, se é solidificar com a sua marca pessoal, fora ali o crachá que ela veste, ou como ela consegue conciliar os dois. E quando eu vejo que as pessoas conseguem conciliar os dois, é sendo porta-vozes dessas marcas também. A gente vê a Mari Ceronic também, que é um exemplo disso. Porque ela está à frente de uma organização, ela está à frente da sua marca pessoal. Então ela conseguiu, enfim, junto com a empresa que ela trabalha, fazer essa balança que é importante. Mas eu sempre recomendo que para quem está com dificuldade de se recolocar no mercado, o selo ele pode abrir muitas portas. Se você for esperto, você ganha muito dinheiro com isso, gente. Eu adoraria ser Top Voice do LinkedIn. Adoraria. Mas eu acho que é você saber jogar com aquilo que você tem. Porque, enfim, se a gente colocar todos os Top Voice que a gente tem no Brasil, essa feira ainda ficaria muito vazia. Porque é um número ainda muito desproporcional para os quase 90 milhões de usuários que o LinkedIn tem. E eu acho muito legal quando você fala isso, porque a gente tem 3 coisas aqui para entregar, tá, LG? A gente já começou a discutir aqui sobre CLT e a demonização que a gente tem visto. Eu fiz um recorte muito rápido sobre como é que tem sido as discussões a respeito de CLT, que as pessoas congerizam a CLT, aquela coisa toda. Conteúdo, eu acho que é muito a sua praia, e pertencimento, como é que o conteúdo, você como especialista nisso, que tem falado muito sobre isso, como é que a gente consegue, a partir do conteúdo que colaboradores geram nas redes sociais, a gente pode gerar esse pertencimento na marca e até de repente transformar aquilo melhorar a imagem da marca enquanto marca empregadora. Antes era 100% essa história de employer brand, né? Que, enfim, os funcionários iam lá, colocavam a mesma capa todo mundo e acabava criando o que estava ali no intranet, né? O sistema interno da empresa. Mas acho que a partir do momento que você consegue entender que ali é a principal rede social profissional e que ali é o principal local para você se posicionar, para ir além desse crachá que você veste, eu acho que o conteúdo ele acaba sobressaindo muito mais, muitas vezes, do que o escopo de trabalho que você tem. Por isso que tem até algumas discussões que empresas fazem esses trabalhos de gamificação, de incentivar com que os funcionários eles façam também esse trabalho de criação de conteúdo, porque tem que ter esse equilíbrio, né? Porque chega uma hora, se virar trabalho, a pessoa tem que ser recompensada por isso de alguma forma. Mas assim, eu defendo muito, enfim, cada vez mais eu tenho falado sobre isso, tanto que até em todas as palestras que eu faço, eu nunca coloco o cargo que eu estou no LinkedIn, porque eu tenho outras atuações, eu sou um profissional plural e eu não quero ser só lembrado por um crachá que eu sei que ele é muito importante, mas enfim, recebi esse ano uma recompensa de uma mensagem como um dos 30 principais comunicadores do país com até 30 anos. Então isso hoje para mim é a minha principal vitrine de conteúdo que até eu chegar nos 31 eu vou trabalhar e escassar ela da melhor forma possível, porque é o conteúdo que eu quero ser lembrado também. Eu não quero ser somente o porta-voz da empresa, que é uma empresa muito grande, eu quero ser também um cara que vai se conectar com o bem-estar, como os temas que eu tenho co-criado com a UP também, enfim, essa outra frente que eu atuo. Mas eu acho que você tem que realmente saber qual que é o seu propósito profissional e pessoal, porque fazer essa combinação é muito difícil. Você, por exemplo, com a Gombo, você tem esse desafio de gerenciar uma empresa que tem diferentes porta-vozes ali, que são influenciadores, mas ao mesmo tempo de criar o seu conteúdo. E muitas vezes, quando você acaba assumindo só essa frente da empresa, que não é só, porque dá um trabalho muito grande, você esquece a sua marca pessoal, que demorou anos para ser construída. Eu falo que um perfil, para realmente ele deslanchar no LinkedIn, se tiver consistência, presença e uma frequência realmente... Dica de ouro, tá? Anotem. É 2 anos, gente. Não é da dia pra noite. Quando alguém que começou ontem já quer sentar na janela, eu falo, meu bem, calma, não é assim que a banda toca. Porque realmente dá um trabalho. Não é você chegar e fazer esses hacks que tá todo mundo fazendo. Por isso que eu sou muito a favor de que você priorize sempre o conteúdo ali no LinkedIn,
que vá além de falar somente sobre a empresa que você trabalha. Se não vira um banner, né? Se não vira um banner, senão você vira somente um intranet ali, né? Um repositor de pautas sobre a empresa que você está à frente. E eu acho muito legal você falar sobre isso, que eu não tinha noção de nada, mas ali em 2000 uma das credenciais que eu costumo falar, eu sou doutor em sustentabilidade, tá, gente? E se você for no meu perfil, os artigos os primeiros que eu produzi eram artigos que falavam sobre sustentabilidade, porque eu queria ser reconhecido como um especialista em sustentabilidade naquela época. E aí, obviamente, a vida mudou e não faz mais sentido, né, continuar. Sustentabilidade é um tema transversal na minha vida, mas eu continuo sabendo, por conta, obviamente, do doutorado que eu tive, da defesa da tese que eu fiz. E pouquíssimas vezes eu falava sobre o Banco do Brasil ali, porque eu não queria associar a minha marca diretamente com a marca do banco. Mas veja, as pessoas quando chegavam ali na minha rede, elas viam uma pessoa que trabalhava no Banco do Brasil e que era especialista em sustentabilidade. Eu era mais específico ainda. Eu era responsável pelo programa de carbono do Banco do Brasil. Então, é muito legal quando você fala uma coisa desse tipo, porque é até uma forma, é um guia, é uma bússola, que tem muita gente do RH, é uma guia, uma bússola para as pessoas do RH entender como é que ele vai incentivar os colaboradores e colaboradoras para que elas produzam conteúdo, mas que não seja um conteúdo panfletário. E tem até ainda em 2025, tem esse dilema de algumas empresas não enxergarem bem os funcionários criando no LinkedIn. A gente abriu assim a conversa. Eu estava escutando no ponto, foi por isso que eu trouxe essa. Ainda tem isso, que tem empresas que não apoiam os funcionários a criarem porque acha que ele está querendo mudar de trabalho, acha que ele está querendo se autopromover. E ele tem que fazer isso também, ele tem que se promover. Ele tem que, enfim, gerar conexões, criar ali, porque, enfim, é a principal vitrine profissional hoje. Tem 1 bilhão de usuários a plataforma, são quase 90 milhões somente no Brasil. Enfim, é muita gente co-criando, é muita gente ali interessada em trocar. E acho que hoje, se você não está presente ali, você está deixando de gerar conexões, principalmente gerar negócio. Não, eu concordo demais com você e eu quero retomar só um negócio que você falou sobre em quanto tempo a pessoa vai construir uma presença e ser reconhecido como tal. Eu estou nesse ramo de influenciadores de negócios e etc. Desde quando tudo era mato. Desde quando tudo era mato, mas o pior ainda, somente a partir do 3º ano é que as pessoas passam a me ver e a reconhecer não é nem a agência, mas me ver enquanto representante da marca e alguém capaz de falar sobre o assunto. E olha, gente, a gente é pioneiro. Fábia tá aqui, não me deixa mentir, tá comigo, chegou no meio do caminho, mas sabe da luta da gente que tu acompanha isso também. Então, olha, depois de muito tempo produzindo conteúdo, falando sobre o assunto, gente, é quase 2 anos. Então, é um outro desafio também que a gente que a gente tem que reforçar quando a gente está do lado de cá do balcão, porque do outro lado da pessoa que cria conteúdo tem ansiedade, tem um desejo muito de querer subir, de querer atingir os resultados e etc. E aí eu digo assim, amor, Roma não foi feita em um dia. Roma foi feita, né, com muitas coisas, com muitos anos. Então, eu acho que fazer as pazes com isso também, eu acho que é uma boa forma, até para evitar, quando a gente traz para o ambiente empresarial, quando a gente, da marca, né, quando a gente fala do conteúdo gerado pelo usuário, como essa fonte de fortalecimento de employer branding, para que ele tenha paciência e que a própria marca também tenha paciência na gestão disso, né, Luiz? Eu acho que você pode continuar reforçando isso daí. Um dos meus principais desafios é quando, por exemplo, eu trabalho muito com as principais lideranças das grandes organizações, principalmente de muitos estantes que estão aqui. E a gente faz muito esse trabalho de cultivo para incentivar que as pessoas continuem ativas, mesmo estando à frente de cadeiras muito altas. Assim. A gente sabe que para um C-Level, conciliar com essa rotina de conteúdo é um desafio muito grande, por isso que muitos deles acabam tendo ali ghostwriters, community managers, toda uma equipe assim, mas sempre conciliando esse lugar de executivo da empresa X com também esse lugar de alguém que tem anos de carreira, que tem anos de experiência e que consegue, através do conteúdo, continuar essa conversa ali no LinkedIn e continuar gerando impacto e propósito, né? Não, isso é muito bom você falar, porque assim, quem conhece aqui Júnior Bornelli da Startse, podem ver o conteúdo dele, é escrito por ele, tá, gente?
Eu fiquei chocado com essa informação. Porque a gente Todo dia e todo tem dia uma curadoria super bem feita. Até 2 vezes, 3 vezes por dia. Chegou, ele pega o celular, digita e etc. Então, você vê que quando um líder como o Júnior, ele investe um tempo, ele fala, Eri, isso aqui é um tempo que eu estou investindo. Porque as pessoas, o que é que as pessoas esperam? Qual é a expectativa da produção de conteúdo que eu tenho aqui? As pessoas me veem como um insider. Eu sei a informação antes das pessoas, porque eu tenho muito contato. Então, eu acho que é muito legal você falar isso, porque não é só o líder tem os desafios deles, né? Quem está no tático e no operacional, também quem não está no estratégico, também vai ter os desafios dele, a entrega, quem está vendendo na rua vai ter os desafios deles também, etc. Mas eu acho que é bom a gente dar eu acho que alinhar essas expectativas, eu acho que é um bom caminho. E tá em paz contigo, né? Porque tem muita gente que entra num... Eita, essa trilha aí do editor. Tem muita gente que acaba entrando nesse lugar de muito conflito, de olhar para a grama do vizinho e falar, fulano tem tal. O que eu recebo sempre que várias vezes alguém ganha um selo e aí vem um desquerido falar por que o fulano ganhou e eu não ganhei. Eu geralmente não engajo, porque acho que a partir do momento que você começa a tirar ali a conquista do outro para querer se colocar no lugar de spotlight ali, eu acho que tem uma questão que não é de conteúdo, acho que é uma questão de terapia para as pessoas tratarem. Mas assim, é consistência, nada acontece da noite para o dia, nada acontece, igual o Eri falou, Roma não foi construído da noite para o dia, de um dia para a noite. E se você realmente está interessado em transformar o seu conteúdo na sua principal vitrine profissional, você tem que lembrar que você tem que ter alguns papéis muito bem definidos. Eu sempre falo que quem está criando conteúdo no LinkedIn, se conseguir se encaixar em uma dessas 3 frentes, pode se destacar muito, que é de educar, então, que é aquele trendsetter, é aquele cara que faz esse trabalho como Eria, que faz, de trazer tendências, falar sobre o mercado, com uma forma muito única, com um ponto de vista muito bem definido e claro. O segundo é de informar, então você vê jornalistas. Tem uma que ela nem é jornalista, mas ela faz esse trabalho de todos os dias ter um boletim de notícias no perfil dela sobre o mercado financeiro, que é a Evelyn Pott. Da CNN, né? Não, ela é da CNN agora, que é da Genial Investimentos também, que ela faz trabalho todos os dias, 9 horas da manhã, tem um conteúdo de finanças muito bem claro e didático. E a gente sabe que finanças não é um tema fácil de ser compreendido para a maioria da população brasileira. E o terceiro é de conectar. Então você vê essas pessoas que estão gerando essas conexões através do conteúdo. Acho que Júnior da Start navega entre os 3, que ele educa, informa e conecta as pessoas. Então se você for uma pessoa que vai educar, que vai informar ou que vai conectar, você já consegue sair ali, ter um pezinho na frente dos demais usuários. Obviamente você não precisa se encaixar nos 3, mas se você conseguir entender que o seu ponto de vista pode ser direcionado para um deles, acho que já consegue trazer uma visão mais clara de onde você está aí, de onde você está e para onde você pode chegar. Eu acho muito legal você falar isso, porque tem pessoas que, como o Júnior, navegam entre os 3. Mas e aí, eu acho que eu fico pensando muito, como é que eu escolho em qual dos 3, que as pessoas podem estar pensando, meu Deus, como é que eu oriento, qual dos 3 eu escolho, qual é melhor para mim? Entende o que você mais gosta de fazer. E eu gosto tem um outro perfil que eu gosto muito, que é dessa de notícias, que é o de Ketiane Silva, Fofoquinhas da Keti. Keti não é jornalista, tá certo? Ela é advogada, vou dar o background dela aqui. Ela é advogada, que trabalha na publicidade há muito tempo, que pegou um formato que não é um formato inovador, que é o de curadoria de notícias, né? Tipo, tem várias pessoas que fazem isso, mas ela encontrou o jeito dela de comunicar aquilo ali. Então, eu tenho uma conversa que engajamento vem muito também pelo formato. Engajamento faz as pessoas pertencerem a alguma coisa. Então, quando a gente pensa nessa produção de conteúdo, nessa interface com a CLT, porque no fim das contas a gente vai falar bem ou mal de alguma coisa, quando você tem um formato que funciona muito bem, vai engajar. E a mensagem vai ser passada. E aí eu acho que onde que mora o pulo do gato de você amarrar essas coisas. Acho que até o caso dela é a questão da autenticidade, né? Porque ela traz um formato ali, é o carrossel que você dificilmente vai ver. E você vê que é um trabalho, porque a gente fazer um carrossel com uma arte bem definida, que tem ali as cores da sua marca, dá um trabalho. Não é você só botar ali o texto, você tem que realmente fazer um negócio com uma curadoria. Mas eu acho que é até legal, porque ela, por exemplo, é um exemplo entre muitos que consegue se destacar com temas que
facilmente poderiam ser encontrados em qualquer plataforma, mas que tem ali a curadoria e o olhar dela, que tem essa questão da autenticidade, de ter uma troca ali muito genuína. E principalmente ela faz uma coisa que muita gente não faz. Ela responde quem responde os comentários dela. Porque as pessoas ainda esquecem de fazer isso, que pra mim é a parte mais importante. Imagina você criar uma comunidade, depois você não nutrir essa comunidade, ela vai ser desmoronada, né? E muita gente acaba ainda deixando de responder quem responde os comentários. E assim, gente, eu acho... Eu posso falar que eu acho cafona isso? Por favor. Porque assim... Depois, a gente tem advogados aqui, Tem advogados, tá? E depois cortam e etc. Então Tal. pode me ajudar depois. Porque assim, é tão genuíno quando alguém deixa um comentário no seu conteúdo, é sinal de que a pessoa realmente se interessou. E se você minimamente ou não agradece ou não continua a conversa, eu acho que tem aí também uma questão. Mas assim, gente, quando forem fazer comentários, não façam com um prompt do ChatGPT ou de qualquer automação, porque também tem acontecido isso muito. Eu um dia fiz um post super pistola, fiz um vídeo descendo do Uber também nessa correria, porque comecei a ver muitos comentários que nitidamente dava para ver que a pessoa tirou o print ali do meu conteúdo, colocou ali no ChatGPT, quer engajar nesse conteúdo da LG, e depois pegou a resposta e colou ali direto. Então assim, não façam isso, por favor, tá? E eu acho que é bem legal você falar de comentários, porque a marca, quando ela tem o colaborador ali na rede social, seja ela qual for, e de alguma forma é importante que a marca também vá ali comentar para que ela possa se mostrar que ela está sabendo daquilo ali, mas não no sentido de, sabe, de Sherlock Holmes ou coisa do tipo, mas muito no sentido de que, olha, a gente tem um trabalho aqui de parceria e isso aqui é muito legal. Então, é uma coisa que eu sempre costumo falar. Olha, inclusive marcas que estão aqui, tá? Não tem tempo de produzir um post bonitinho, entra lá na função comentar e vai comentar no post dos seus empregados, dos seus colaboradores e colaboradoras. Vai comentar no post de uma outra marca sua em discussões que façam sentido, porque a gente é concorrente, mas a partir do momento que você está construindo um mercado, ou você está inserido no mercado, determinados temas são temas que são comuns a todo mundo. Não dizem respeito exclusivamente à marca ou ao meu modelo de negócio. É um tema que é comum para todo mundo. Então, acho que é muito importante, quando a gente pensa em comentário, como essa... Vamos dizer assim, que o conteúdo que a gente produz é o tiro de canhão, vamos dizer assim. E aí o comentário é uma coisa muito mais cirúrgica, porque você vai ali criar uma conexão com alguém. Isso dá muito trabalho. Então, se não tem tempo ou não tem uma equipe de marketing que consiga produzir conteúdo com designer, com videomaker, com toda aquela coisa toda, uma pessoa que vai comentar, eu garanto que vai aumentar muito o número de impressões de marca que vocês vão ter dentro da rede social que eu estou falando aqui do LinkedIn, que é onde a gente consegue mapear isso, mensurar, que eu acho que isso já ajuda bastante aí nessa questão do engajamento, do pertencimento, aquela coisa toda. E até esse desafio dessa construção também da marca nesse mercado digital também, enfim, além de ser um desafio, tem que ter esse lugar de pertencimento muito grande, porque, enfim, tem gente que engaja ali por conta do business, mas tem gente que engaja porque quer fazer parte do quadro de colaboradores, né? Por isso eu sempre vejo algumas aqui que na hora que eu estava correndo para cá eu já vi o Eri falando, eu já lembrei, então fazem muito esse trabalho, porque é uma forma de você demonstrar realmente esse pertencimento do colaborador, de você demonstrar que você está entendendo ali o que está acontecendo na rede e quais são as principais conversas que você pode trazer para dentro de casa também. Eu já vi muitos cases de conversas que começaram ali e foram tratadas depois até como potenciais campanhas, assim, que as pessoas realmente têm até aquele timing de algumas marcas. Você vê, por exemplo, uma que não tem nada a ver com esse segmento, mas que está em todas, que é a Duolingo, né? Então, tá ali, até em algumas que elas nem tem que ele nem tem que estar, mas está sempre ali gerando engajamento, gerando pertencimento para sua comunidade que tem interesse no seu produto. E tem uma coisa mais ainda, que falar do Duolingo, da mesma forma que a gente tinha traqueado o Employer Generated Content, que é o conteúdo gerado pelo colaborador, começou a passar por mim, e eu via que o algoritmo impulsionava muito, que eram conteúdos feios ou vídeos muito absurdos. É a pessoa que faz a comida ou a salada dentro da pia da cozinha, ou a pessoa que faz um bolo desse tamanho aqui, tudo maxi, tudo muito gigante, e etc. Isso, de alguma forma, gera pertencimento.
Porque a pessoa olha aquilo ali, nossa, que legal, ok, é um conteúdo que vai tostar teu cérebro, né? A gente pode entrar, mas não é essa a discussão aqui. Eu estou pensando em formato de conteúdo enquanto um formato que pode ajudar. E aí eu comecei a chamar de marketing do absurdo. Mas será que a minha marca vai poder entrar também nisso, nessa conversa? Fica o questionamento. Faz sentido para a minha marca, com o público que eu quero atingir? Mas a gente vê que marcas, mesmo marca B2B, provavelmente aqui todo mundo vende para outras empresas, elas têm entendido qual é o papel delas dentro disso daí, porque eu acho que até mesmo antes dessa revolução que a gente está vendo dos criadores de negócios surgindo aí, as marcas B2B elas eram muito redondinhas, muito quadradinhas, quadradinhas quanto ao modelo de conteúdo, quanto que produziam. E aí você chega o criador de conteúdo que tem uma outra forma de pensar, e eu acho que isso está dando uma oxigenada, então ficar atento também a isso daí é uma forma de gerar engajamento e fazer com que pessoas queiram trabalhar com vocês. Primeiro passa pelo colaborador e eu acho que também passa pelo conteúdo aí, essa miscelânea de coisas que a gente está vendo. E até essa questão das marcas, né? A gente tem até um dado do Edelman Barômetro, daquela agência que faz aquele estudo, que fala que, pelo menos no LinkedIn, as pessoas confiam três vezes mais em publicações de pessoas do que de marcas, então, porque as marcas são feitas por pessoas, etc. Então esse pertencimento ele tem que ser muito ativo e tem que ser muito conectado com a sua realidade. Se for B2B, focado para B2B, não tentar fugir, mexer muito ali na roda. Porque se começa também a querer ir para todos os lados, sem ter um tipo de direcionamento, assim acaba que o negócio se perde e você perde um pouco da sua autenticidade e quer de todas as formas participar de todas as conversas possíveis. Então acho que a gente vê cada vez mais até esse trabalho de thought leadership também que vem crescendo, desses líderes que estão à frente dessas organizações, tentando de todas as formas se posicionar como líderes, conectados com os valores das marcas, mas também, de alguma forma, deixando de participar de algumas conversas que poderiam ser trends, que poderiam ser super interessantes, mas que para essas pessoas não faz sentido nenhum participar. Olha, eu acho que está chegando a hora de acabar, né? O tempo da gente está estourando aqui. Ele né? Estourou, né? Estourou, né? Estourou o tempo, enfim. Mas eu acho que eu estou imaginando aqui que o tempo da gente está acabando. E aí, Luiz, eu quero encerrar essa conversa da gente aqui dizendo que carteira de trabalho, emprego formal, e eu vou jogar a bola para você deixar uma mensagem de encorajamento para essas pessoas aqui que trabalham no RH e para quem vai assistir a gente depois nesse conteúdo, que pertencimento, conteúdo e toda essa conexão a gente consegue fazer com coisas muito simples. A gente não precisa inventar roda, a gente não precisa ter uma coisa muito grandiosa. Basta você fazer uma coisa, um café com o feijão com arroz bem feito dentro de casa. Que isso vai fazer, e se genuinamente o seu colaborador tem orgulho de fazer parte do ambiente em que ele está, naturalmente isso vai sair de uma forma muito natural e a marca não pode perder essa oportunidade. Vocês falaram até no começo, né, enfim, de tudo que tem falado agora sobre CLT e toda essa demonização que muita gente tem feito, né? Maravilhoso. Quer dizer, maravilhoso CLT, tá? E eu vejo que até que ele falou de ter esse pertencimento, eu acho que para quem está nessa frente é um desafio muito grande. Eu me coloco muito nesse lugar, porque apesar de ser um CLT Premium, dá um trabalhão muito grande. Você está ali à frente de uma organização que tem um peso muito grande no mercado e ao mesmo tempo você está traçando ali a sua carreira, né? Mas assim, se eu puder dar algumas dicas aqui para fechar, para quem quer, enfim, ter uma marca presente, principalmente o palco é seu. Ali no LinkedIn, é vocês lembrarem que existem CNPJ e CPF, então a rede é para vocês trazerem também insumos, conteúdos que vão além do crachá que vocês vestem. Tem que ser consistente, não dá para aparecer hoje, daqui 2 meses, ou só no Conar do ano que vem, e querer postar alguma coisa sobre o que está acontecendo no mercado. E o terceiro, gente, engajem, mandem mensagem com as pessoas, se conectem com as pessoas certas. O máximo que vai acontecer é um não, mas acho que não, a gente já levou tantos que levar um a mais ou a menos não vai fazer nenhuma diferença. O não tá garantido, tem que ir atrás da humilhação, né, gente? E aí da humilhação a gente vai vendo qual é o próximo nível, se fizer sentido, né? Depois da humilhação, o que vem, mas assim, ali é uma plataforma que você consegue se conectar com os principais tomadores de decisão, CEOs das principais empresas. Então é vocês realmente utilizarem isso da melhor forma. Porque eu não vejo outro lugar que, por exemplo, vocês conseguem mandar uma mensagem para
para a principal liderança da UP, por exemplo. E falar assim, vamos trabalhar junto, vamos pensar junto, sabe? Para no próximo ano estar aqui nesse lugar também. Então, eu concordo com você. Obrigado. Eu que agradeço. Valeu, gente, obrigado pela presença. Você que está nos vendo aí em casa, do seu celular, de onde quer que você esteja vendo, obrigado. E se fez sentido, onde é que as pessoas te acham? @LuizRGustavo em todas as redes. Elas podem, LinkedIn, todas as outras plataformas. Só mandar um oi, eu sou um cara que respondo. Nos próximos 20 dias eu não vou responder, porque eu vou dar um up na minha vida, vou tirar umas férias bem merecidas. Mas aí quando voltar a gente continua essa conversa. E vocês me acham, Erico H, no final, Carneiro, em todas as redes também. Vamos conversar, vamos se conectar. Bora dar um up na nossa vida, tá? Valeu, tchau, gente. Obrigado.